Olá, eu sou o professor Gilmar e na aula de hoje nós faremos uma análise do conto O Espelho, de Machado de Assis, que foi publicado em 1882 na coletânea Papéis Avulsos. É exatamente a partir desse livro, em que a narrativa curta no nosso país é legitimada como um gênero de primeira importância. Já que nessa obra, onde há uma reunião de grandes histórias, percebemos o grande aperfeiçoamento da linguagem do autor. Sendo assim, a gente pode afirmar que o livro é um momento de ruptura na escrita de Machado de Assis. Veja, é relevante lembrá-los que nesse momento, Machado de Assis já tinha publicado em 1881 a obra que marca o início do realismo no nosso país, que é Memórias Póstumas, que representam um salto qualitativo muito grande em relação ao que o Machado de Assis tinha publicado anteriormente. Machado tem alguns livros com teor romântico, mas a partir de Memórias Póstumas, aí sim nós vamos ver essa maturidade intelectual, essa maturidade desse grande escritor brasileiro. Vejamos o que o autor fala sobre o livro em questão. Esse título de Papéis Avulsos parece negar ao livro uma certa unidade. Faz crer que o autor coligiu vários escritos de ordem diversa para o fim de os não perder. A verdade é essa, sem ser bem essa. Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como passageiros que acertam de entrar na mesma hospedaria. São pessoas de uma só família, que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa. Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil. O livro está nas mãos do leitor. Aqui a gente percebe um dos elementos mais importantes da obra do autor, que é o fato dos contos dele serem contos abertos. Isso se dá também nos romances machadianos. O que é uma obra aberta? É uma obra onde não tem a conclusão. É uma obra que, na verdade, exige a participação do leitor. Esse leitor ele vai ter que construir o significado do livro ao lado do narrador. Quando ele fala que o pai, ele, autor, Machado de Assis, coloca todos os filhos na mesa, os filhos são os contos que compõem essa obra. Claro, com variedade temática bastante ampla, mas a gente vai dar o foco aqui no conto O Espelho. Então, a começar pelo título, que sugere casualidade no arranjo dos escritos, tem-se a postura sutilmente corrosiva e implacável na representação dos desvios à norma ou da incapacidade de se estabelecer uma norma para uma sociedade estruturada em bases contraditórias e violentas, sob uma camada muito tênue de civilidade. Aqui é relevante lembrá-los que Machado de Assis ele retrata em seus contos e seus romances a sociedade do Segundo Império. Em especial nesse conto é o período da escravidão, onde, em termos de estrutura social, de um lado nós temos o senhor de escravo, do outro o escravo, com um distanciamento absurdo. E nesse intervalo nós temos uma classe média que luta incansavelmente não só pela ascensão, mas também pelo reconhecimento social. É isso que nos interessa para começar a entender a protagonista do conto, que é a personagem Jacobina. Então, em relação a isso, a esse livro, que foi escrito no mesmo período de Brás Cubas, os contos sistematizam traços estilísticos da forma livre com que Machado escreve sua obra no grande diálogo internacional da sátira menipéia, fundada no humor paródico e no relativismo cético. O que é a sátira menipéia? Vamos entender melhor. A sátira menipéia, o que tudo indica, foi criada por Menipo de Gadara, um filósofo grego que viveu entre os anos de 349 e 250 anos antes de Cristo. Basicamente é a fusão do humorismo filosófico e do fantástico. As principais características: a ausência de qualquer enobrecimento dos personagens e suas ações. Perceba que a literatura romântica apresentava a concepção maniqueísta da existência. Os bons e os maus. Os protagonistas eram os heróis, homens íntegros, fortes, tementes a Deus, e os antagonistas, os homens maus. A literatura realista ela põe isso por terra. A gente já consegue visualizar isso em obras do Eça de Queiroz, como, por exemplo, O Crime do Padre Amaro. Então, aqui, o objetivo do autor não é enobrecer, não é construir personagens idealizadas. 2.
a mistura do sério e do cômico com abordagem humorística das questões mais cruciais. Qual o sentido da realidade? Qual o destino do homem? A orientação da existência. Ao lado disso, a absoluta liberdade em relação aos ditames da verossimilhança. A verossimilhança é a relação do texto com a verdade. A gente pode juntar essas duas características e pensar no livro Memórias Póstumas. Quando o narrador fala, eu não sou um autor defunto, e sim um defunto autor, ele foge da verossimilhança, já que um defunto não pode escrever uma obra. E essa relação da mistura do sério com o cômico é o que a gente vê nas ironias machadianas, em especial no narrador Brás Cubas. Muitas vezes a ironia do personagem beira o sarcasmo, né? Brás Cubas é cruel na análise da sociedade que ele está inserido. Depois, nós temos a frequência da representação de estados psíquicos aberrantes, desdobramentos de personalidade, paixões descontroladas e delírios, e o uso constante de gêneros intercalados, embutidos na obra global. Aqui é importante você pensar que nesse conto também nós temos uma fuga da verossimilhança, mas a gente vai fazer essa análise daqui a pouquinho. Para a gente poder entender um pouco, né, com um pouco mais de profundidade esse conto, primeiro a gente precisa entender qual é a estrutura do conto machadiano. Como que o Machado de Assis, né, escreve e apresenta os seus textos para o leitor? Segundo a professora Sônia Breiner, o desenvolvimento de um incidente marcante, com cronologia linear, é o que nós teremos nesse conto, correto? Já que vai ser narrada aqui uma noite, um jantar, onde nós temos 4 ou 5 cavalheiros. Análise de motivações psicológicas, sim, aqui nós vamos ter a discussão acerca da metafísica da alma, a adoção de formas literárias com intenção filosófico-moralizante e a análise de um caráter. Então, quando a gente pensa nessa questão a intenção filosófico-moralizante, não significa dizer que é a mesma moral que a literatura romântica defendia. O movimento romântico, ele na verdade, alicerçava o comportamento burguês na religião, no casamento, bem diferente do que o Machado de Assis tem enquanto proposta. O Machado, o que ele quer, na verdade, é desmascarar essa sociedade, demonstrar através de seus textos a hipocrisia e os jogos de aparência que a gente consegue visualizar em vários de seus contos e seus romances. Em relação ao autor, em especial nesse conto, muito nos interessa isso, uma das ideias centrais dele é de que existe uma descontinuidade entre a aparência, aquilo que é exigida pela opinião pública, e a essência mais íntima dos indivíduos. Disso nasce o seu método preferencial de análise, que é o desmascaramento. Ou seja, entre os gestos públicos e a sua subjetividade, cada ser humano, muitas vezes inconscientemente, tece uma infinidade de véus, mentiras, logros e falcatruas. É exatamente aqui que entra o enredo, que é muito importante para que você consiga visualizar. De que maneira essa aparência se choca com a essência no conto que está em questão, o espelho. Então, para entender isso, a primeira coisa que você tem que visualizar é que nesse conto em especial nós temos 2 narradores. Nós temos um narrador de terceira pessoa, onisciente, e nós temos um narrador de primeira pessoa, que é o protagonista da história jacobina. Vejamos mais próximo isso. Esse narrador apresenta um olhar que exerce a função de relatar os acontecimentos e a sequência dos fatos. Esse narrador está de fora. Ele que vai falar sobre o jantar, ele que vai falar sobre a personagem jacobina. E o jacobina, que vai ser o narrador de primeira pessoa, que é o protagonista, ele vai narrar durante um longo período, dentro desse conto, a experiência vivenciada por ele na casa de sua tia, no campo. Então, a presença de 2 narradores confere ao conto um caráter de espelhamento, bem adequado ao assunto. Coisas metafísicas. Bom,
Essa é uma introdução acerca do conto, um pouco do autor apenas, do Machado de Assis. Você pode olhar no nosso canal, nós temos uma aula mais completa sobre as principais características do Machado de Assis. Aqui eu usei apenas para situar você dentro da escola literária que ele pertence e algumas de suas mais importantes características. Indo diretamente ao conto, a primeira coisa que a gente tem que entender é o ambiente, o Morro de Santa Teresa, onde nós tínhamos 4 ou 5 homens numa pequena sala que discutiam assuntos variados. Jacobina, um deles que ali estava, entre 40 e 45 anos, mantinha-se em silêncio. Perceba esse fragmento. Por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4 os que falavam, mas além deles, havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e, ao que parece, astuto e cáustico. Aqui nós temos uma descrição do personagem feita por esse narrador onisciente que está de fora, bastante interessante para a gente conseguir visualizar depois o que está por vir. Não discutia nada e defendia-se da abstenção com um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador que jaz no homem, como uma herança bestial, e acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Então, o que nós temos? Nós temos no Morro de Santa Teresa 4 ou 5 cavaleiros, após um jantar, em várias discussões, até o momento em que o Jacobina, silencioso, apenas observando, evitando as discussões, até o momento em que eles chegam na discussão acerca da natureza da alma humana. E assim, um dos homens que ali está presente pede ao Jacobina a opinião sobre o assunto, a natureza da alma humana. Olha que o Jacinto responde para ele. Nem conjuntura, nem opinião, redarguiu ele. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento, e como sabem, eu não discuto. Mas, se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há 2. 2? Então, logo de cara, nós já temos aqui a polêmica criada pelo Jacobina. Eles estão lá falando de várias coisas, o Jacobina em silêncio, quando eles falam da natureza da alma humana, pedem a opinião do Jacobina, ele fala, não, nós não temos uma alma, nós temos 2 almas. Então, para entender isso, a gente precisa ler um fragmento, porque é o texto que nos dá a resposta, para a gente entender qual é a teoria, qual é o argumento do Jacobina. Nada menos de 2 almas. Cada criatura humana traz 2 almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também há palco, voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As 2 completam um homem que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência, e casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Shylock, por exemplo, a alma exterior daquele judeu eram os seus ducados, perdê-los equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubal, é um punhal que me enterras do coração. Veja bem essa frase. A perda dos ducados, a alma exterior, era a morte para ele. Agora é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Bom, com esse argumento, ao invés de esclarecer, ele mais dúvida deixa aos interlocutores.
que ali estavam presentes. Ele afirma que tem duas almas e que a alma exterior, que ele dá muita ênfase nesse momento, pode ser um ducado, pode ser um voltarete, pode ser uma polca, né, que são danças da época, né? Então, assim, na verdade, ele não explica ainda direito o que significa essa alma exterior, o que significa essa alma interior. Indagado pelos seus comparsas, o Jacobina resolve, então, contar uma história para poder exemplificar essa teoria que está sendo defendida por ele. Então, Jacobina se propõe a contar uma história que é, no caso, uma alegoria, que no caso entra aí sim a história do espelho que tanto nos interessa na compreensão desse texto. Os 4 cavaleiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade. Olha essa observação do Machado de Assis, que interessante sobre a curiosidade. Tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, é agora um mar morto. Todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a ponta do charuto, recolhendo as memórias. Bom, a gente não pode negar que aqui o Jacobina habilmente conseguiu chamar a atenção dos seus interlocutores. Estão ansiosos por ouvir a história. E a história se dá mais ou menos assim. Aos 25 anos de idade, o nosso protagonista, aqui nós então temos um flashback na narrativa, né? Ele foi nomeado alferes da Guarda Nacional. E aí entra o que eu falei para vocês agora há pouco acerca das classes sociais. O alferes, então, é essa figura que está no intervalo entre o escravo e o senhor de escravo, lutando pela ascensão, pelo reconhecimento social. A partir dessa nomeação, a família, os conhecidos passaram a chamar-lhes o alferes. Tia Marcolina, viúva do capitão Peçanha, pediu-lhe que passasse uns dias no sítio. Também a tia, além do cunhado dela, os escravos o chamavam de senhor alferes. Então ele recebe, alguns amigos o ajudaram, ele compra a farda de alferes e ali, né, todos chamando de senhor alferes para lá, senhor alferes para cá, e isso vai construindo na cabeça dele uma imagem. Já que nós temos que usar essa palavra, porque nós estamos falando de espelho. Calma que vocês vão entender com tranquilidade. Então, quando a tia, vai lá e o convida para ir para o sítio, todos que ali estavam o chamavam de um espelho. Até o momento em que ela resolve lhe dar um presente. Se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que lhe dera a madrinha e que esta herdara da mãe, que o comprara a uma das fidalgas vindas em 1808 com a morte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade. Era a tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Indagado, espelho grande? Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza. Porque o espelho estava na sala. Era a melhor peça da casa. Mas não houve forças que a demovessem do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas e, finalmente, que o senhor alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu. Bom, o sentimento da mocidade. Ele está ali contando a história com 40 ou 45 anos e aos 25 anos que ele está contando. Então ele volta aos 25 anos com essa farda de alferes, todos o chamando de alferes, e isso acaba impregnando e acaba se transformando na identidade dele. Perceba que há pouco, no fragmento, nós citamos Shylock, personagem shakespeariana. A alma exterior dele era o quê? Os ducados. Perder os ducados foi perder a identidade. Então, nessa conjuntura, com todos o chamando de senhor alferes para lá, senhor alferes para cá, em um determinado ponto, o alferes eliminou o homem.
Aqui começa a aprofundar a teoria que o autor Machado de Assis quer mostrar. O que significa essa frase? O alferes eliminou o homem. Vejamos. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primeira cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa. Tudo que me falava do posto, nada do que me falava do homem. Olha essa frase, tudo que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar, não? Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes. Então o Machado aqui ele começa a deixar mais clara a sua teoria para o leitor. A alma exterior é a forma como as pessoas nos veem. E a alma interior é aquilo que nós realmente somos. E as duas aqui, o que nós estamos percebendo, principalmente quando ele fala que o alferes eliminou o homem, é que o posto adquirido por ele vai fazendo com que, mesmo que imperceptível, ele vá perdendo aquilo que ele realmente era, porque ele passa a valorizar muito a forma como as pessoas o tratam. E, nesse contexto, após 3 semanas já no sítio da Dona Marculina, sua tia, ela recebe uma triste notícia, a doença da filha. E o Jacobina ficou tomando conta do sítio. Os escravos, aproveitando a ausência da tia Marculina, fugiram. Aqui começa a complicar a vida da nossa protagonista. Perceba, a solidão subitamente imposta lhe era insuportável. Sem se dar conta, ele desenvolveu uma relação de dependência com as bajulações constantes. Importante notar aqui, nesse momento, porque a gente tem que falar do enredo para que você consiga compreender o que o Machado de Assis quis dizer. Importante notar que não era das pessoas que ele sentia falta, mas do tratamento de reverência que recebia delas. Ou seja, os escravos fogem, a Dona Marculina e o seu cunhado vão cuidar da filha dela, ele fica sozinho, a solidão acaba por tornar insuportável, né? Os momentos que ele está ali sozinho no sítio são quase que intransponíveis, e é exatamente nessa conjuntura, né, após vários dias em que ele estava ali sozinho, desesperado, ele resolve olhar-se no espelho, na esperança de encontrar algum alívio. Perceba que nós falamos no início da aula sobre a sátira menipeia e muitas vezes a fuga da verossimilhança. Nesse fragmento que será lido, você vai conseguir visualizar isso. Olha só, vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olharam uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha motivo, era um impulso inconsciente, um receio de achar-me 1 e 2 ao mesmo tempo, naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova a melhor contradição humana. Porque no fim de 8 dias, deu-me na veneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me 2. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. Olha isso! A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido. Então aqui nós temos uma fuga da verossimilhança. Depois, né, de muitos dias sozinho, ele não consegue mais, ele resolve olhar no espelho. E ele não vê mais a imagem dele. Ele não consegue, claro que segundo as leis da física, olhando no espelho, você vai ter o reflexo. Mas aí que está, onde é que entra? Aí, no meio desse desespero, no meio dessa solidão, o Jacobina teve uma ideia. Fazer o quê? Vestir a farda, certo? Desde aquele momento em que ele
veste a farda, né? Após o susto, ao ver sua imagem distorcida, ele veste a farda e volta a se olhar no espelho. Olha o que vai acontecer com o nosso protagonista. Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo, e como estava defronte do espelho, levantei os olhos, e não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava enfim a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano, aqui está uma cadeira, ali um sofá, tudo volta o que era antes do sono. Assim foi comigo. Então perceba, galera, que o grande drama do Jacobina é a perda da identidade, né? Quando ele pede às pessoas que ali em volta o bajulavam, né, cabe fazer uma pergunta, né? É aí que o Machado de Assis entra, né? Quem somos nós quando não tem ninguém olhando? Quem somos nós quando não tem ninguém falando acerca da nossa personalidade ou das nossas qualidades? Então, o Jacobina, depois que ele olha no espelho e não vê absolutamente nada, apenas a sua imagem esfumaçada, quando ele põe a farda, ele se sente melhor, ele se sente mais poderoso. E assim, desde aquele momento, ele consegue suportar a solidão sem o desespero anterior. Encerrada a narrativa, Jacobina desce as escadas e vai embora, deixando os presentes atônitos pela história e curiosos por sua compreensão. Bom, a história termina aberto. No momento em que Jacobina fala, eu coloquei a farda e fui lá, fiquei em frente ao espelho e consegui ficar mais alguns dias na boa. Por quê? Porque aí eu passei a suportar a minha solidão. O que o Machado está querendo dizer? O que nós concluímos disso tudo? Então nós temos duas almas. A alma interior, que corresponde aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aos nossos pensamentos mais íntimos e pessoais. E a alma exterior, que representa o modo pelo qual interiorizamos a imagem que os outros fazem de nós. Perceba que essa questão da imagem, nós temos, na verdade, 3 imagens, né? Qual é a imagem que nós queremos passar para os outros? Qual é a nossa imagem real, né? E qual é a imagem que os outros têm de nós? Então, quando o Machado levanta essa teoria, ele está questionando exatamente isso, né? A alma exterior é a forma como os outros nos veem. E muitas das vezes, como é o caso da personagem aqui relatando o seu episódio, ele se preocupava tanto com a maneira com que as pessoas o olhavam que ele acaba sufocando aquilo que ele realmente era. E é nesse sentido que Machado, né, coloca como tema central do conto a perda da identidade, o problema da divisão do eu ou do desdobramento da personalidade humana. Crítica aos riscos de desestruturação da personalidade que o ser humano enfrenta ao se desligar de sua existência interior. Então é um conto de caráter metafísico, de caráter filosófico, que questiona exatamente isso, né? Quem eu sou, né? Qual é a imagem que eu quero passar para os outros e como os outros me veem. Mais importante, né, é refletirmos até que ponto a maneira como os outros me veem, isso é importante. Né? Isso é relevante para a minha identidade, para a minha pessoalidade, para a minha subjetividade. Então, quando a gente percebe essa característica da obra machadiana de deixar em aberto, né, a gente poderia fazer inúmeros paralelos, né, num período em que redes sociais são tão importantes, né, em que likes, em que as pessoas esperam ansiosamente para ver quantos likes vão ter nesta ou naquela rede social, talvez porque exista uma excessiva preocupação, né, da maneira com que os outros estão nos vendo. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso porque muitas vezes nós deixamos de ser aquilo que nós realmente somos para nos transformarmos naquilo que os outros querem
que nós sejamos. Beleza, galera? É isso. Machado de Assis é esse escritor maravilhoso que vale a pena sempre ler e reler. Se você gostou, vai lá, se inscreva no nosso canal. Bons estudos para vocês!